para nos fazer essa revisão e dar orientações, principalmente ao produtor brasileiro. Nós recebemos nesta sexta-feira Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Jefferson, bom dia para você, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre um prazer para nós receber você aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Feliz 2025 para você, para toda a audiência. Muitas realizações esse ano que está começando. Que assim seja, para nós todos, para você também, meu amigo. Eu sei que 2025 começou importante para ti, Jefferson. Ah, sempre importante, né? Começou Todo importante ano. com boas notícias para você. Eu desejo para você muita saúde para você viver a nova fase que está prevista aí para sua vida. Meu amigo, eu quero Obrigado. saber o que está previsto também para o produtor brasileiro, porque os custos 2025-26 me parecem que não vão ser fáceis, não só para o produtor brasileiro, mas os argentinos já estão sofrendo, os americanos estão tendo de fazer conta ali na ponta do lápis. Tudo que eles vão fazer para o Brasil não vai ser diferente. Sem dúvida, Carla. É um ano desafiador, sempre é. Eu acho que nos últimos 2 anos o mercado de insumos, vamos colocar 3 anos agora, de 2022 para cá, ele teve uma transformação muito importante, não só no fertilizante, mas no defensivo também. E ano passado nós percebemos que as coisas voltaram ao normal, sem dúvida nenhuma, para algumas matérias-primas, outras ainda não. E nesse começo do ano, Carla, a gente tem algumas surpresas do lado de aumento dos preços, né? Como o caso dos nitrogenados. Eu acho que é um destaque bastante importante para a gente começar o ano entendendo um pouco o que está acontecendo, ainda mais para o produtor que não comprou ainda. Então, só para pontuar para você, a ureia, nos últimos 40 dias, ela subiu US$ 45 por tonelada. Isso dá quase 13% de aumento nesse começo de 2025. Ou seja, significa que nesse início de ano eu tenho um aumento na relação de troca para o produtor que ainda não comprou, sobretudo aquele que está olhando para o milho, para o trigo e assim por diante nesse começo do ano. Agora, isso é um sinal de preocupação para você, Jefferson? Olha, Carla, para aquele que não comprou ainda, sem dúvida, né? Ele tem que tomar posição no curto prazo. E eu não vejo um cenário de curto prazo para que a ureia volte a recuar. Quem sabe mais para frente tem essa possibilidade. Agora, no curto prazo, eu acho difícil. E a janela, Carla, está apertada. Era isso Só que que eu eu que tenho um é. lado positivo. Eu tenho um lado positivo, porque as compras que nós levantamos quinzenalmente, elas apontaram que o produtor já comprou mais de 90% para o milho segunda safra. Então está mais tranquilo, inclusive está um pouquinho acima do ano passado. Então significa que eu tenho um percentual de produtores que não compraram ainda, em alguns estados esse percentual é maior, como é o caso de Minas, de São Paulo. Então esses produtores eles precisam ficar atentos, porque nós tivemos um aumento no preço da ureia no mercado global, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o que motiva esse movimento da ureia nesse momento, Jefferson? O que está no radar para formar esses preços da maneira como isso está acontecendo? Primeiro, a gente teve alguns desdobramentos no mercado internacional ligados a grandes consumidores, como é o caso da Índia, Carla. A gente sempre fala dos tenders de compra, né? Só para até facilitar, o tender nada mais é do que uma licitação de compra. Então, os indianos são gigantes no consumo de ureia e eles fazem as suas compras através de tenders, ou a gente pode dizer uma licitação. E essas licitações elas acontecem de acordo com a demanda do país. E nós tivemos uma licitação no final do ano que ela frustrou um pouco o mercado. Só para você ter uma ideia, estava previsto que a Índia comprasse 800 mil toneladas de ureia, mais ou menos, a 1 milhão. Eles compraram 187 mil só. Então, isso trouxe um fundamento de alta. Se não bastasse isso, nós tivemos também alguns cortes de produção. No caso do Irã, é um importante país fornecedor não só para o Brasil, mas para outras nações. O Irã, devido a um racionamento de gás natural, ele sofreu um corte na produção. E, consequentemente, você criou um cenário de menor oferta global. E o resultado disso foi esse aumento de mais ou menos 13% nos últimos 40 dias. Então, ficou alerta. O produtor que não comprou ainda, atenção, porque eu não vejo um cenário de retração no curto prazo. E esse curto prazo é o que ele precisa para comprar. A gente não tem até março, abril para comprar para o milho. Nós temos, quem sabe, o mês de janeiro. Então, o produtor que não comprou ainda, a situação agora, em dólar, é importante dizer, em dólar por tonelada, ela é de aumento. Bom, isso traz um alerta maior. Quem não comprou pode ser que pague mais caro mais à frente, Jefferson. E, como você falou, a janela é apertada. Quanto a gente ainda precisa comprar de ureia para garantir que a gente comece a segunda safra com o produtor adequadamente abastecido? O nosso cálculo total de fertilizantes em aberto, Carla, para o Brasil, é importante dizer, eu tenho mais ou menos 10% aberto.
pouco menos até, dependendo da região. No caso do Mato Grosso, eu tenho 3% em algumas regiões, em outras já concluí 100%. Em Minas Gerais, em algumas regiões, eu tenho 70% comprado, em outras regiões eu tenho 85% comprado. Então vai depender muito da região. Mas, em resumo, eu posso dizer para você que no Brasil eu tenho de 8 a 10% para comprar ainda. E isso não é, se a gente pensar nessa janela apertada, não é um percentual pequeno, né, Jefferson? Nesse caso, significa que se tiver 10% como nós imaginamos, ainda mais se possivelmente alguns repiques, significa que esse 10% terá uma relação de troca mais elevada do que aqueles que compraram no final de novembro e início de dezembro. Isso é o mais importante, né, Carla? Não basta a gente olhar só o preço nominal, mas a gente fazer a relação de troca, como a gente sempre fala. E nesse período, o milho ele não subiu na mesma proporção do que a ureia subiu. Então, significa que eu tive uma queda no poder de compra do produtor. Mas ainda assim, Carla, o que nós tínhamos no ano passado do milho para o que nós temos hoje, o cenário ele é favorável para o cereal ainda, né? É isso que eu estava conversando com alguns colegas. Embora você tenha esse aumento no preço da ureia, você olha para os outros insumos e para o pacote, o cenário ele é mais favorável do que o ano passado. Jefferson, quando a gente olha para as outras, para os outros grupos de fertilizantes e agora virando um pouquinho a nossa chave para a soja 25-26, quando nós nos falamos a última vez, você pontuava que já tinha alguma operação acontecendo, que o produtor estava atento e muito de olho nessa situação, principalmente do dólar para fazer as suas compras e entender como seriam as suas operações. Quando a gente olha para mais grupos de fertilizantes e para as relações com a soja também, o que está no seu radar, o que está mais chamando a atenção nesse momento? Legal, cara. Boa pergunta. O que acontece? Primeiramente, quero colocar um número importante para a gente começar a discussão. Nós temos aproximadamente 15% das compras já realizadas para a soja 25-26. Ano passado, um número muito parecido, Carla, muito parecido mesmo. Então, significa que nos 2 últimos anos, o ritmo de volume total está sendo semelhante. Só que eu tenho uma diferença grande em 2024 e 2025 para o que eu tive na safra passada. O que acontece? O produtor, olhando para a safra futura, né? Vamos pensar na 25-26, ele está comprando cloreto de potássio, Carla. Eu diria para você que do volume total comercializado, eu posso dizer que de 75% a 80% é KCl. É aquilo que a gente discutia no ano passado. O cloreto estava com uma condição muito boa, os produtores compraram cloreto de potássio. No Mato Grosso, por exemplo, que é o maior estado consumidor, eu tenho mais de 50% do volume já negociado de cloreto de potássio para a safra futura, a safra 25-26. É claro que os outros estados andam num ritmo mais lento, mas o Mato Grosso já comercializou um grande volume de cloreto de potássio. Então, o produtor aproveitou essa oportunidade, Carla, comprou o seu cloreto de potássio e, por um lado, a boa notícia é que de novembro para cá, o cloreto de potássio ele está subindo. Eu digo a boa notícia no sentido de quem já tomou posição. Então, quem tomou a posição em novembro está com preço hoje $30, mais ou menos, abaixo do quem está comprando hoje. Então, para o produtor que comprou até agora, ele está fazendo um bom negócio. Isso é importante dizer. Se ele fez a relação de troca de alguma maneira, ele garantiu uma boa relação e ele começa a sua temporada de compras com o pé direito. Isso é o mais importante para nós, né, Carla? Exatamente, porque quando nós vimos esse dólar subir de forma tão expressiva, né, Jefferson, a gente viu o dólar bater, chegou a beliscar os 6,30 e foi se ajustando. Parou ali no 6,10 um tempo, agora voltou para o 6,05. Claro que isso traz uma euforia para o produtor que está fazendo ali preços melhores para o seu produto e tudo mais, mas ao mesmo tempo, os nossos radares foram imediatamente ligados para entender como seriam os custos de produção, porque pode ser que boa parte da soja que ele vai ter que fazer de custo com um dólar nesse patamar, pode ser que uma boa parte dela ele não venda no mesmo patamar. Pode até ser que venda com um dólar mais alto. A gente tem cenário para o dólar continuar subindo, mas pode ser que as notícias cheguem e o dólar se ajuste. Essa relação e esse casamento das moedas precisa estar incessantemente no radar do produtor, né? Sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que é a lição de casa mais simples que a gente pode fazer. Porque não é difícil você casar as moedas. É o hedge mais barato que existe, para você evitar um problema. O que acontece? Se você comprou o teu adubo em dólar, faça a sua venda em dólar também. Se você comprou em real, faça em real. Não tem segredo. Quando nós fazemos dessa maneira, Carla, a gente tira os problemas que podem ter em relação às flutuações cambiais. Você imagina, se eu perguntar para qualquer pessoa hoje, o que você espera do câmbio para 2025? É uma pergunta extremamente difícil de se dizer.
A gente pode ver um câmbio a 6 ou a gente pode ver a 7, não sei. E eu acho que as incertezas elas são muito grandes em relação ao nosso país. Então, você deixar o fertilizante em uma moeda, você deixar o grão em outra, você está fazendo um erro que pode te custar uma margem lá na tua frente. Lá na frente. E isso, para nós, não é nada interessante, obviamente, ainda mais olhando no que nós, como consultoria, prezamos, que é preservar a margem do produtor. Então, a recomendação que nós sempre fazemos é, tudo bem, o fertilizante vai subir em reais porque o câmbio está mais caro. Porém, faça a sua conta em relação de troca. Quantas sacas você precisa, sempre colocando na mesma moeda, Carlos. Então, se você teve uma cotação do adubo em reais, pegue o preço da soja que estão te oferecendo em reais também. Se você teve em dólar, faça isso em dólar. Desse jeito, você tira o risco dessa flutuação cambial que pode ser um problema lá na frente para o produtor rural. Nesse momento, Carla, não é a hora de arriscar. Se arriscar, arrisca com outra coisa. Não arrisca com esse tipo de operação. Bom, Jefferson, tem uma pergunta aqui do Henrique Carniel que eu achei ótima. Jefferson, com essa quebra na safra de soja desse ano, você vê um movimento de menor investimento no milho? Esse é um assunto que a gente bate, acho que não sei quantas safras a gente já conversa, né, Jefferson? Eu e você aqui intermediando pelo produtor, mas sempre a gente tem essa busca por entender como é que vai ser o comportamento do produtor. E ele fala de uma região, Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, que não tá fácil a situação no Mato Grosso do Sul. Tem um problema difícil de clima por lá. Como é que você tá vendo esse investimento no milho, principalmente para o produtor que está sofrendo essa quebra de safra? Cara, é interessantíssimo, porque eu estive no Mato Grosso do Sul no final do ano passado e realmente o Mato Grosso do Sul ele vinha de uma quebra na soja e uma quebra no milho também. É claro que isso impacta diretamente no planejamento do produtor. E além disso, Carla, eu vou tirar um pouco do Mato Grosso do Sul e vou para o Mato Grosso, no caso, né? Pensando em investimento para a gente mapear um pouco o Brasil inteiro para responder o Henrique. O que que acontece? Se eu for pegar o Mato Grosso como exemplo, a colheita está atrasada. Eu tenho produtores que eu atendo e converso com eles há muito tempo. Eles falaram, Jefferson, no passado eu comecei dia 15 a colher. Por enquanto não comecei ainda. Qual que é o risco, Carla? Essa janela de plantio do milho. Eu acho que esse é o maior risco que nós temos olhando para o Brasil como um todo. Em relação aos investimentos, isso vai ser um fator determinante, isso pode ser um fator determinante. Porque o produtor, se ele observar que as coisas não estão indo muito bem, ele está perdendo a janela, talvez ali no final do jogo, aos 45 do segundo tempo, ele fale, poxa, eu vou ter que rever alguma coisa. Embora a gente saiba que já rodou semente, já rodou o fertilizante, mas ele pode rever algumas coisas. Alguns produtores comentavam com a gente que iriam reduzir a área. Porém, essa redução de área, ela está muito atrelada à janela de plantio, cara. Porque se eu for colocar a rentabilidade do milho em um polo importante como o Mato Grosso, eu vou ver que ela não está numa rentabilidade ruim. Ela está melhor do que o ano passado, porque o preço do cereal está melhor. E os custos já foram formados. Como os custos já foram formados, significa que o produtor tem uma rentabilidade mais satisfatória. Exatamente. É claro que, se a gente for pensar em algumas regiões, como o caso que o Henrique comentou, é complicado, porque o produtor vem de quebra, né? Então, significa que podemos ter algumas reduções de tecnologia, alguma coisa do tipo. Só que é muito regional, Carla. Isso é importante. A gente não pode pegar o Brasil, o tamanho que ele tem em relação à produção agrícola, e falar, olha, o Brasil inteiro vai reduzir. Eu acredito que pode ser algo regional. Isso a gente tem que colocar na mesa também. Eu acho também, Jefferson, e eu justamente quis te trazer essa pergunta do Henrique, porque a gente vai ter mais de um problema que vai ser regional. Eu tô vendo aqui, por exemplo, o comentário também do Fernando Perim, que diz assim, ó, estamos aqui na escuta diretamente da Dinetec Canarana, no Mato Grosso. O impasse é logística. Estradas no Araguaia do Mato Grosso estão complicadas. Antes fosse só no Araguaia, a gente pudesse olhar para aquilo e resolver. Mas a gente sabe que a logística esse ano vai ser um ponto de extrema atenção, vai ser mais custosa e, portanto, o frete de retorno também não vai aliviar para o produtor, né, Jefferson? Essa questão de logística, Carla, você imagina o seguinte, né? Nós temos uma super safra, mesmo com quebra, a tendência, eu digo sempre, a tendência é que o Brasil tenha a maior safra da sua história. Essa é a tendência. Eu não estou dizendo que o Brasil terá, estou dizendo que a tendência é essa. Exato. Então, significa que nós temos uma grande safra que vai entrar, a logística ela vai ter que comportar isso. E aí, é claro, eu sempre assisto as conversas que você tem com o meu colega, com o Eduardo, né? Ele sempre acompanha a posição de China, a posição de Brasil em relação a tudo isso. E se a gente for olhar o cenário global, a preocupação fica um pouco para o lado dos prêmios, né? Como que os prêmios vão se comportar quando que a safra entrar propriamente dita?
E eu sempre olho, Carla, a relação entre preço de soja e o insumo, que é a minha praia. Então, quando eu vejo uma queda, por exemplo, uma possibilidade de queda, eu me preocupo um pouco sobre a posição dos produtores em 25, 26. Como que eles irão se comportar em relação às suas compras? Porque eu pontuei para você, eu tenho 15% dos adubos comprados para o 25, 26. Significa que eu tenho 85% para negociar, cara. É Exato. muito volume na mesa. E aí você vê, vamos pensar o seguinte, o prêmio cai. Como que o produtor vai se comportar em relação à troca dele? Quantas sacas ele vai pagar pelo fósforo? Aquele que não comprou potássio, quantas ele vai pagar? Isso afeta diretamente o programa de compras dele, cara. É o que nós sentimos diretamente quando nós falamos com os produtores. Ô Jefferson, tem mais uma pergunta muito boa aqui, dessa vez do Marcelo Soares. Ele está em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que a gente pode olhar para essa região, que também eu sei que acaba sendo uma referência para ti. Jefferson, qual a perspectiva para safra de soja 25-26 quanto à relação de troca no fertilizante? Hoje a relação de troca está alta. A gente falou um pouquinho sobre isso, mas acho que é bom a gente trazer um pouco mais de detalhes, né, Jefferson? Quando a gente olha ali para a região de Lucas do Rio Verde para responder o Marcelo Soares. Maravilha. Marcelo, eu tenho 2 pontos importantes, né? O produtor que comprou o fertilizante em outubro, o fertilizante de cloreto e potássio. Carla, a relação de troca foi boa. Isso é importante a gente falar. Se eu tive a metade do Mato Grosso em volume antecipando, é porque o negócio não era ruim. Isso é importante dizer. Ninguém antecipa volumes grandes de negócios quando você tem uma condição mercadológica ruim. Ninguém antecipa. E a gente antecipou. Qual que é o ponto importante que eu vejo, Marcelo? O fósforo. Aí é um negócio que a gente está tendo uma dificuldade. Nós tivemos ano passado uma dificuldade, isso é um fato. Ano passado nós vimos o mercado de fosfatados rodando em cima da hora, alguns produtores com atrasos. E por que isso? Porque a relação de troca era alta e ela continua alta. Eu acho que nesse caso, para responder a tua pergunta, Marcelo, em relação à troca, o cloreto ok. O produtor que comprou, eu vejo que ele está satisfeito se ele vendeu a soja. Agora, o produtor que está com o fósforo em aberto, ele está com um tabuleiro na mão dele fazendo uma porção de contas. Porque eu vejo o produtor testando o Super Simples, testando o MAP, para poder ver o que ele faz. Então, quer dizer que a conta que eu tenho hoje, um pouco mais dificultosa, é o fosfatado, cara. É um negócio incrível. Eu vou falar para você, eu falei com um colega, ele falou assim para mim, Jefferson, eu estou há 30 anos no mercado. Eu nunca vi o que está acontecendo com o MAP como eu estou vendo agora. Que louco. 6 meses estável, Carla. 6 meses. O MAP, ele não muda de preço há 6 meses. Você imagina uma matéria-prima que é amplamente consumida no mundo inteiro, ela está estável no país. Ou seja, $635 a tonelada custo de frete Brasil desde julho do ano passado. A relação de troca que eu tenho no Mato Grosso para o MAP hoje, só para você ter uma ideia, é 44 sacas por tonelada, que a gente traz aqui. Uhum. Quando eu pego uma média, pode ser uma logística até ruim, olhando para o interior do Mato Grosso, eu estou falando de 35 sacas. No pior cenário, eu tenho 9 sacas acima da média. 9 sacas. Esse é o grande dilema que nós vamos ter ao longo de 2025. Como esse produtor vai comprar esse fosfatado? Em que momento ele vai comprar? De que forma ele vai comprar? E qual o uso da matéria-prima que ele vai ter? Se ele vai usar simples, se ele vai usar MAP, super triplo e assim por diante. Eu acho que essa é a discussão mais importante para 25, Carla. Como o fosfatado vai se comportar aqui dentro e como o produtor vai se comportar em relação a ele. Bom, a gente vai com certeza ter você aqui mais vezes para a gente acompanhar essa relação. Realmente, você já vinha falando dessa preocupação com os fosfatados. Então, Jefferson, obrigada por estar conosco nessa sexta-feira. A gente encerra a semana de forma sempre com as suas análises brilhantes e muito completas. Você sabe, tá em casa, volte sempre e a gente está sempre aqui para ouvir as suas considerações e orientações, meu amigo. Muito obrigada. Obrigado a você, Carla. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado pela parceria sempre. Contem comigo aqui em 2025. É sempre um prazer conversar com vocês. Obrigada, Jefferson. Para nós também. Um ótimo final de semana para você. Até mais, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.